Olá, boa tarde. Bem, vamos lá, vamos começar a live de hoje. Tô tentando me entender aqui de volta ao meu quarto, né? Saí daquele paraíso lá das últimas lives e voltei pra cá, né? Enfim, a gente passou um mês lá naquele monte de árvore, agora eu tô no meu quarto de volta aqui, me organizando para estar aqui. Bem, boa tarde. Oi, Facina, querido, tudo bem? Boa tarde todo mundo chegando aí, galera. Bem, essa semana não, esse mês, a gente vai tratar de uma temática muito importante e que passou a ter uma relevância muito grande nesse contexto de online, né, de virtual. A temática que a gente vai tratar é personalização. Então a gente vai trazer aí várias pessoas falando sobre personalização do ensino. Olá, Camila, tudo bem? Camila é nossa mantenedora lá, pessoa sensacional, fundamental aí nesses desafios que a gente tem. Muita gratidão de ter a Camila por perto sempre e acompanhando aí com a gente, né, trazendo essa história aí do Elvira, de uma escola de 115 anos e como é que a gente está aí nesse movimento de se ressignificar, né? Então a gente vai falar muito da personalização, que é algo que pra gente faz muito sentido. A gente já vem nesse caminho aí desde 2017. Como é que a gente gera dados para que a gente possa melhorar a aprendizagem do estudante a partir dessa personalização. Então, por que personalizar, né? A gente sempre parte dessa premissa no Elvira, né? Se você não sabe por que você faz uma coisa, não faz. Por que você convida um parceiro a fazer parte do teu projeto pedagógico? Se você não sabe por que, não faça. Então, a gente traz a personalização com um porquê muito forte, porque a gente entende que esse processo de personalização, ele traz pra gente a possibilidade de trabalhar exatamente o que aquela pessoa precisa trabalhar. Então, você sai daquela lógica da mesma aula para todo mundo, mesmo conteúdo para todo mundo e começa a entender como cada pessoa funciona, né? Então a gente começa um processo de personalização, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, vou chamar o João para trazer um pouco dessa experiência do Elvira, entendendo que o personalizar, ele respeita a individualidade, ele respeita o processo da pessoa, né? Então, mas para isso a gente tem aí um percurso muito forte de ter dados, né? Ter dados para a gente ler, para que a gente possa personalizar a partir desses dados. E isso, quando a gente fala disso na educação, é um caminho muito complexo, assim, porque nossa, tá, mas que dados que eu vou ler? Eu vou ler os dados do menino que já saiu da escola, como é que eu gero dados? E a gente vai estar aí nesse como trazendo durante esse mês os parceiros que trabalham com a gente nessa geração de dados aí, nesses comos a gente gera dados no Elvira para um trabalho de personalização. Então a gente podem colocar as perguntas aqui, o que for dando tempo a gente vai respondendo, né? Então tem muita gente aí também que também sabe sobre isso, que vai estar aí também podendo responder até no próprio chat, ou a gente responde na hora que a pessoa tiver aí. Essa interação pra gente é muito fundamental. Então a gente vai trazer primeiro aí o João. O João vai contar pra gente aí esse processo, como a gente tá agora no Elvira, né? Olhando finalizações. Eu arrumei um negócio aqui para pôr o celular, tomara que o celular não caia, né? Vai dar tudo certo. E como é que esse caminho aí... Oi, João, boa tarde. Oi, oi, Tudo bem, boa tarde. querido? Joia. Tô aqui me adaptando a uma geringonça aqui que eu arrumei para pôr o celular, entendeu? Mas tomara que dê certo aí, vamos ver. Vai dar certo. Vai dar certo. Se cair o celular, tá tudo sob controle, não tem muito problema. Saí daquele paraíso lá das outras lives, estou aqui no meu quarto agora de novo, né? Então, me adaptando aqui, mas pelo menos eu mudei a mesa de lugar, estou olhando o céu, o sol, porque antes eu ficava de costas para a janela, né? Aí essa semana a gente teve mentoria, lá teve Team Coach no Apogeu, e aí as gestoras do Apogeu falaram, não, eu mudei a mesa de lugar,
coloquei a mesa na frente da janela, eu falei, nossa, que ideia sensacional, vou fazer isso agora. E aí mudei tudo de lugar aqui no meu quarto para melhorar essa experiência aí para esse próximo semestre, né? Querido, estava falando um pouco aqui, né, que a gente vai trazer essa questão da personalização muito forte aí esse mês, para poder esgotar bastante esse assunto. Não é um assunto que a gente consiga numa live falar sobre o que precisa ser falado, né? E a gente traz aí muitos parceiros do Elvira que estão aí desde 2017 trazendo esses dados para a gente poder usar no trabalho de personalização, né? Eu quero que você conte um pouquinho assim, né? O porquê personalizar, por que a gente entende que isso faz sentido e como a gente tem feito isso aí no Elvira. Tá. No Elvira, então deixa eu me apresentar primeiro, eu sou o João, eu sou um dos articuladores do colégio. Quando a gente fala em personalização, antes de falar do estudante, a gente tem que falar da personalização que acontece na equipe gestora e na equipe de educadores. Então, começa nesse ponto. Então, cada gestor e cada educador tem um coach, onde esse coach acompanha o educador ou o gestor para criar a sua meta. Com isso, a gente consegue desenvolver melhor o trabalho profissional e pessoal, desse educador, desse gestor dentro do colégio. Além disso, nas segundas-feiras nós temos um fractal, que é uma formação, onde o educador também pode escolher e trilhar o caminho dele de aprendizagem. Então, tem várias oficinas acontecendo, onde eu, como educador, eu posso, numa segunda-feira, escolher a oficina A, a oficina B, e com isso eu vou alimentando o meu percurso de aprendizagem como educador, como gestor. Então, nós partimos desse ponto dentro do Elvira, que para a gente é muito importante. Para depois a gente ir para a escola. Então, a nossa personalização é uma escola, como você disse, 115 anos, que trabalhamos do berçário ao terceiro do ensino médio. Então, a nossa personalização acontece desde o baby, que a gente chama lá na escola. Então, na educação infantil, nós temos uma reestruturação. Hoje eu estou mais próximo da educação infantil para reorganizar, para personalizar o trabalho. Então, desde atendimento às famílias, personalizar trabalhos específicos com cada estudante, principalmente nesse momento onde a aula remota é uma grande dificuldade para alguns estudantes de 2, 3 anos. Então, nós vamos personalizando esse trabalho, fazendo um atendimento individual com essa criança, atendimento individual com essa família, para ver qual o melhor caminho que a gente possa chegar. Respeitando sempre a faixa etária de 2, 3, 4, 5 anos, que é importante. Agora vem uma novidade para a educação infantil, que é uma plataforma de currículo. Então, essa plataforma tem o objetivo de trabalhar muito a parte socioemocional, então todas as competências. Então, o pai, no final do semestre, vai receber um relatório mais completo, onde vai falar de cada estudante, onde a criança evoluiu, como ela evoluiu, dicas para essa família também. Então, a gente vai personalizando o trabalho da educação infantil. A partir do G5, nós temos um trabalho, G5 primeiro ano, um trabalho muito forte com a alfabetização. Então, a Juliana, que é a nossa líder de letramento e alfabetização, ela faz um levantamento para ver onde as crianças estão, no pré-silábico, silábico, alfabéticos, para que ela faça esse mapeamento. E a partir desses dados, as educadoras consigam personalizar o trabalho com esses estudantes. Então, onde eu vou avançar, com qual a dupla eu faço, como eu separo em grupos. Esses dados vão dando subsídios para que eu faça um novo planejamento, vou replanejando a minha prática, porque a minha ação depende muito desse dado. Então, dependendo do dado que eu tenho, eu vou replanejar para que minha ação seja mais efetiva com o meu estudante. Nós temos também, a partir do Fundi 1, que a gente entra do quinto até o médio, do terceiro médio, nós temos o Khan Academy, que é uma plataforma voltada para a matemática, onde também o estudante vai ter uma personalização nessa área. Temos uma TPIC, também na área de matemática, mas aí de primeiro ao quarto ano do Fundi 1. Temos o Geek One, por Fundi 2 e médio, então, e o Geek Test, que acontece em momentos onde eles possam avaliar e também permite ao educador sempre voltar para o seu planejamento. Isso que é importante, esses dados.
A gente sai daquilo que a gente achava de achismo, eu acho isso, não. Eu tenho esse dado concreto e, a partir disso, eu vou criar estratégias mais efetivas para o meu estudante ou para o meu grupo. Então, nisso vai impactando. Quando eu estou no presencial, na estrutura do meu ambiente, que tipo de sala que eu tenho que pensar também, ou nesse momento remoto também, que estratégias que eu preciso utilizar nesse remoto para que eu avance com o meu estudante. Nós temos a árvore, que é um estímulo à leitura, então vai do 5º até o 7º ano dentro da escola. Deixa eu ver. Algo que é importante eu falar também são nas trilhas. Esse ano nós desenvolvemos as trilhas de inglês. Começa desde a educação infantil até o 5º ano, com o objetivo, claro, que a educação infantil eles não têm essa escolha de falar agora eu vou para qual trilha. Nós trabalhamos a trilha, tem três áreas, né, que vai para a literária, para as artes e para o construir, que é o maker. Então, na educação infantil, essa criança ela tem a experiência de visitar essas 3 áreas, trabalhando em terceiriadas. No Fundi 1, que é de segundo, no caso aqui, nós organizamos do 2º até o 5º ano, onde ele vai, aí sim, ele vai fazer a escolha. Não, no primeiro trimestre eu quero fazer artes, no 2º trimestre eu quero fazer literária, no 3º trimestre eu faço maker. Depois ele roda por todas. Então, essa escolha, essa liberdade também, isso vai... Por que eu estou contando de agora? Porque isso vai impactar lá no médio, nas escolhas dele, né? No Fundi 2, nós também temos a trilha socioemocional, que tem o mesmo caráter, onde o estudante escolhe a trilha que ele quer participar. E no médio, a partir do 9º até o 3º médio, nós temos o IC, que é a iniciação científica, onde permite ao estudante também a escolha do tema, como ele quer apresentar o tema dele. Então, pode ser desde um TED, uma instalação, como ele vai escolher. Então, essa liberdade, essa autonomia, essa construção, né, dessa aprendizagem que é importante, que a gente olha no todo. O 3º do médio tem a redação nota 1000, é uma outra plataforma muito importante para eles que estão prestes a sair do colégio para entrar num outro momento acadêmico deles, das universidades. Então, o trabalho personalizado começa desde os educadores, gestores e toda a comunidade escolar da escola. João, e você falou que você é o articulador lá na escola, né? Assim, conta um pouco, porque o articulador, ele tem essa função, assim, o João trouxe aí uma tonelada de informação pra gente, né? Assim, nossa, como é que vocês usam tudo isso? Como é que vocês organizam tudo isso dentro do currículo? Conta um pouco dessa experiência de articular todas essas plataformas e essas práticas, né? Porque o fractal, o modelo de gestão, a iniciação científica, o trabalho com projetos, tudo isso, né? O trabalho com projeto, que a gente tem aí 6 aulas de projeto na grade, a partir do 2º ano do fundamental, porque a educação infantil e o primeiro já é por projeto mesmo, né? Também ele tem um tanto ali de personalização. Os grupos podem, né, escolher qual é o produto final que eles vão entregar dentro do projeto. Então, assim, quais são as práticas para conseguir articular todos esses saberes aí, todos esses fazeres da escola, né? E você consegue articular isso. Sou eu, a Lu, a Carol, o Pedro London e o Cláudio, que também entra nesse grupo de articuladores. Nós nos dividimos para apoiar todos os gestores, né? Então, nós somos um grupo de articuladores que vamos nos dividir. Então, assim, quando eu recebi o convite para ser um dos articuladores, a gente sempre tinha aquela ideia do passado, que era ou você é um coordenador, ou um diretor pedagógico, ou um diretor financeiro. Não, nós somos tudo. E como a gente transita por tudo. Então, hoje, eu estou falando com você do pedagógico, mas quando acabar a live, eu já vou com a Carol para pensar na parte financeira.
Então, eu tenho que estar envolvido, porque tudo isso impacta também. Então, quando eu entendo a parte financeira, Andresa, eu vou entender também a parte pedagógica, está correlacionada, porque eu sei os impactos financeiros que acontecem, para eu pensar em estratégias pedagógicas também, que eu tenho que pensar com a Lu a comunicação, de como comunicar também tudo isso. Então, a Lu também vem muito forte na parte de comunicação, como articuladora, porque é isso, nós fazemos, a gente precisa comunicar. E como comunicar? E comunicação é um grande nó da humanidade. Então, a Lu vem muito forte nesse processo também de articular. E, assim, como articulador, como estratégia, eu estou presente desde do educador, do estudante, até com você. Com Cláudia, com a dona Camila, com todos envolvidos. Então, são chaves e são processos importantes também. Como eu disse, nós também temos atendimento coach, né? Não é porque eu sou articulador que eu não tenho, eu também tenho. Eu tenho atendimento onde eu falo onde eu quero chegar com a minha meta, como eu vou chegar, o que eu preciso estudar ou aprender nesse processo de aprendizagem também, que é constante. Então, nesse processo eu vou costurando com a Sandra Sacramento, que é a gestora da Educação Infantil, com a Maria Clara, que é gestora do Fundo 1 e MEI 2, a Thay, que é do Fundo 2 e médio, entra o Igor e a Karina, que é do socioemocional. Então, é um trabalho, é uma grande equipe, né, de fazer esse trabalho e que dê certo, e que é onde a gente vai percebendo. Então, por isso que personalizar é importante, por isso que a gente ter dados é importante nesse trabalho, né? Porque senão eu fico cada um na sua caixa, cada um pensando do seu jeito e eu não sei para onde avançar, né? Então, quando eu tenho algo concreto, eu tenho esse dado dessa turma, como eu, articulador, junto com o gestor, junto com o educador, podemos avançar esse estudante, né? Para que personalizar esse trabalho com ele ou com o grupo, como a melhor estratégia para eu chegar com esse grupo aqui. Então, acho que é um pouco isso que acontece nesse organograma do Elvira, que é bem E ainda diferente. tem as lideranças, né? Ainda tem as E tem as lideranças, aí. é verdade. E Eu tem esqueci das agora lideranças. Temos as lideranças bilíngues, de literária, temos de alfabetização. Eu vou esquecer, são muitas. projeto, metodologia ativa, sustentabilidade, é uma galera aí. E a gente Muita criou gente. esse ano porque tem um processo aí para a gente conseguir implantar isso, né? A gente está falando de um caminho aí que começa em 2017, de usar as plataformas, né? Porque a primeira coisa que precisa é usar a plataforma para a gente poder ter os dados para personalizar, né? Então, o primeiro desafio foi o de uso da plataforma. E a Adriana é uma pessoa que sempre esteve à frente aí desse processo, né, de personalização. Até pela própria referência que ela é aí em metodologias ativas e ensino híbrido dentro da escola, né? E aí, hoje, a Adri, ela tem uma gestão de inteligência estratégica. Então, assim, a gente criou no Elvira, isso tem uma importância tão grande para a gente, a personalização, que ela e a equipe dela, e muito Pereira junto, assim, eles criaram, eles trabalham com isso. Então, eles pegam esses dados, eles sentam com as educadoras, eles conversam sobre isso. A gente tem um processo forte de formação. Então, como é que eu olho para esses dados e o que eu entendo desses dados? Agora, é uma inteligência coletiva, né? Embora a gente entenda que a personalização é fundamental, a gente tem uma inteligência coletiva que faz com que isso funcione, né? Sim. E hoje a gente tem no organograma do Elvira, a gente, toda vez que faz live, a gente acaba postando de novo o organograma, né? Porque as pessoas vão falando do organograma. A Adriana, como você falou, Andresa, ela é uma peça fundamental. Ela tem uma inteligência ali junto com a equipe dela, que assim, você pegar todos esses dados, depois cruzar, depois pensar sentar com o gestor, com o educador e pensar numa estratégia, é muito complexo. Não é só você usar, assim, e todo é um processo que você tem que incentivar que o estudante, como educador, utilize a plataforma, porque a plataforma vai gerar dados, para que ele entenda esse processo dele. Então, a gente fala muito do estudante no centro, né? Que a gente sempre está falando isso. Mas para ele estar no centro, ele precisa entender todo esse processo. Por que é importante ele participar dessas plataformas, estar presente? Porque isso gera dados, gera números. Com esses números, nós conseguimos personalizar. Aí, gente, não, é a Dri, com toda a inteligência e a equipe dela que fazem esse cruzamento de dados, né, de informações para
para junto, aí sim, com os articuladores, gestores, educadores, pensarmos A em gente vai agora, estratégias. assim, o Canvas é a ferramenta que a gente usa para fazer planejamento, né? E a gente hoje, o Canvas, a partir do 6º ano, ele é feito com os estudantes. Então, o educador pega lá os dados da Geek, lá do simulado, vê quais são as competências e as habilidades que a gente precisa trabalhar, traz essas competências e habilidades, apresenta para os estudantes esses dados e, a partir disso, a turma faz o planejamento dela, com as estratégias didáticas, com que... Então, o Canvas do 6º A não é igual ao Canvas do 7º B. O Canvas do 7º A não é igual, do 3º A não é igual ao 3º B, né? E a gente chega lá no 3º ano já com uma personalização que a Patrícia está sempre aí na live, não sei se ela está hoje, ela criou um plano de estudo que o estudante olha para a Geek, e aí o Pereira teve muito junto com ela aí nesse processo, né? Michele, Giovana, assim, os educadores do Elvira, eles estão muito envolvidos nesse processo de personalização e validando muito isso, né? Então, eles vão lá, pegam os dados que a Geek traz dos simulados, aí o estudante olha para o dele e fala, nossa, eu preciso estudar mais isso, essa habilidade, essa competência sobre objeto de conhecimento e tal. Então, além do Canvas, que é da turma, que é feito com esses dados, a gente tem aí também uma experiência do próprio estudante refletir sobre a aprendizagem dele, né? Então, quando a gente traz lá do Peter Senge, que a gente fala que a gente é uma organização aprendente, né? A Selma sempre traz essa parte teórica no final e que é muito importante da gente entender. Por quê? Porque essa organização é todo mundo, é estudante, é família, é educador, é articulador, é todo mundo junto. O que acontece? Mais pessoas têm máxima responsabilidade, né? Então, mais pessoas têm máxima responsabilidade é você envolver o estudante, você trazer o estudante e para essa responsabilidade dele no processo de aprendizagem dele. Então, ó, você vai sentar aqui, você vai pensar sobre isso, você vai ver o que você precisa aprender, você vai fazer o teu plano de estudo. Agora, sem a gente entregar isso pronto para ele, né? Assim, como é que a gente traz essa responsabilidade da aprendizagem? É uma cocriação, né? Porque senão, se a gente parte de entregar tudo pronto, eu não estou criando, não estou colocando esse estudante no centro, eu ainda continuo reproduzindo aquele modelo antigo. É uma cocriação. E a escola é uma escola de cocriação. Então, nós trabalhamos dessa forma. Por isso que é uma equipe tão grande, com tantas pessoas envolvidas, como você falou do Canvas. Poder de decisão, né? Então, assim, a nossa reunião estratégica semanal, desse organograma tá a direção, articulação, gestão e liderança. A tomada de decisão, ela não é feita por uma pessoa, ela é feita por uma cultura, né? Aí o Thiago traz aí essa questão da metacognição, né? Que é importante, eu preciso refletir sobre para que eu tenha melhores atitudes. E a gente vai esmiuçar isso aí durante esse mês, né, João? Porque as pessoas ficam ouvindo e falam, meu Deus, o que é isso tudo, assim? E a gente vai contando cada dia um pouquinho, né? Querido, muito obrigada. Você sabe que eu sou sua fã, eu e um monte de gente. Eu que agradeço pelo convite. Maravilhoso e parabéns aí pelo trabalho. Um beijo para nós. Outro, querido. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar a Dani. A Dani foi uma das primeiras parceiras aí do Elvira, né? Ela, na época, era Guten News, agora ela virou Árvore, é Árvore a empresa, e tá com a Árvore de Livro, ela vai contar um pouco disso aí. Oi, querida! Oi, Andressa! Que bom te ter aqui com a gente, né? Uma parceira aí das primeiras, logo que a gente assumiu a direção, né, Dani? Que a gente conversou pra caramba e que eu falava, Dani, me explica como é que isso funciona, assim. Via uma potência muito grande no que você estava trazendo ali pra gente, mas ainda era um lugar muito desconhecido, né, assim, né? E você foi uma das primeiras pessoas a trazer pra gente uma tecnologia que conversasse com isso aí, né? Então, conta aí pra gente essa trajetória e como é que tá acontecendo aí nessa época de pandemia. É a nossa trajetória, né? Acho que eu venho acompanhando e tenho o privilégio de estar acompanhando e ter tido esse contato com Elvira e estar com vocês aí desde 2017, né, Andressa? E agora, com tantas mudanças, vou contar um pouquinho sobre a perspectiva da personalização. Eu estava vendo vocês falando
e como que nós, né, do lado da plataforma, das ferramentas que tentam prover os dados para vocês poderem fazer o trabalho de cada vez melhor, como que a gente está funcionando. Mas antes eu vou contar um pouquinho de mim. Para quem não conhece, eu sou a Dani e eu não venho da área... na verdade, eu sou uma migrante para o setor da educação e da tecnologia. Eu venho da área de administração, sempre lidei muito com dados e sempre acreditei muito no poder da leitura, como uma competência estruturante mesmo, aquilo que a gente carrega não só para a nossa vida acadêmica, mas para a vida profissional, para a vida pessoal. É uma daquelas competências que grandes lacunas nela, a gente vai virando uma bola de neve, né? E quando eu comecei a Guten, lá em 2014, eu acreditava muito em 2 pilares. Como é que a gente democratiza o acesso a ferramentas engajadoras, que engajem um aluno, estudante, a ler cada vez mais, e como que a gente não só leva, mas como a gente traz também dados de como esse aluno está lendo, de quais habilidades específicas, porque o ato de ler, ele é composto por diversas habilidades, né? Então, desde uma localização de uma informação, uma inferência, uma distinção de fato e opinião. Então, como é que o professor consegue ver isso de uma forma um pouco mais imagética? Como é que a gente consegue trazer isso para o professor? E aí comecei a Guten em 2014. Nesse processo, ano passado, para passar rápido, né? A gente se juntou a um parceiro nosso, que é a Árvore de Livros, e formamos a Árvore, uma empresa maior, que é uma empresa de soluções em leitura digital. Buscamos hoje, por meio de 2 plataformas, uma das quais o Elvira Brandão, que é das nossas escolas cofundadoras, aí eu até gostaria de levantar esse ponto, que é a Guten, que é uma plataforma de atualidades, que traz atividades e relatórios para os professores, e a Árvore Livros, que é um hub, né, um oásis literário aí com mais de 30 mil obras para os alunos lerem, aí de mais de 600 editoras. Aí o ponto, né, e levando um pouquinho mais para esse tema que a gente está discutindo, é por que digital e como isso se liga à personalização. O digital, a gente pensa numa jornada das escolas. Lá em 2014 estava no deserto, né? A gente estava um pouco pregando no deserto. Hoje já não está mais deserto o mundo do digital e das escolas. Mas o porquê o digital? Porque passa por um processo do acesso, a democratização desse acesso e a gente chegar em lugares que o aluno hoje, por exemplo, está em casa. Nós chegamos lá, nós estamos lá com os conteúdos, com as ferramentas, engajando esse aluno, falando, né, numa forma de comunicação social mais adequada ou mais em linha com o momento atual, que é o digital, engajando de uma forma mais divertida. E aí é o ponto do dado, né? E gerando para a escola, para o educador, o como, né? Individualizando. Porque isso é o que a gente faz, né? A gente vai mapeando durante toda a leitura do aluno, ele vai respondendo perguntas e a gente vai mapeando quais habilidades durante esse processo ele está desenvolvendo ou não. E eu acho que o grande ponto que sempre me pegou muito era que se a gente quer personalizar, a gente tem que pensar em algo que seja contínuo. A gente não pode olhar pelo retrovisor, porque senão aquele aluno já foi, né? No fim do ano, se eu descobrir que ele tinha uma lacuna, poxa, eu demorei um ano inteiro, um bimestre inteiro para perceber. E aí o ponto como é que a gente faz isso de forma contínua? A cada uso, a gente traz uma visualização para o gestor, para o professor, e como que a gente faz isso respeitando esse ritmo do aluno? Porque daí, com o dado, o professor, ele vai... E aí eu vou entrar até num ponto dessa jornada da escola, mas o professor, ele toma uma decisão, ele vai interpretar o dado, ele vai tomar uma decisão pedagógica de como mudar a rota. E vai mudar a intervenção pedagógica dele, que é exatamente o que vocês estavam falando no Elvira. E ver isso, e poder ver esse processo, para mim é tão legal, porque é exatamente nisso, né? A gente, quando começou lá em 2017 com Elvira, eu tive acho que o privilégio
de acompanhar muitas escolas, que eram as escolas, e são as escolas que foram as propulsoras, acredito, né? Aquelas que acreditaram, que começaram lá quando ninguém estava falando do digital. A Andressa me chamou, falou assim, oh, eu quero entender esse negócio, essa plataforma. Me conta, deixa eu ver. E aí a primeira conversa, assim, a gente vai usar, a gente vai colocar, os alunos vão utilizar, a gente vai colocar no nosso planejamento pedagógico. E aí estava muito claro uma coisa que eu via, falei, poxa, isso aqui é um mega diferencial. Essa cultura dessa jornada, dessa transição da escola, ela e até uma visão de uma paciência, né? Uma paciência não é de um dia para o outro, é uma maratona. Então, Andressa, lá no comecinho, lá em 2017, me falou, olha, primeiro passo é os alunos usarem, eles estarem engajados. Se ninguém usar, não tem dado. Então, a gente precisa entrar na rotina dos professores, dos alunos. Então, a gente passou um ano inteiro, 2 anos, só para aquilo entrar como uma rotina. Ler atualidades dentro da plataforma, atribuir tarefas. Depois de passado isso, né, a gente percebeu, falou, bom, agora os professores, os gestores, todo mundo, vamos olhar os dados? Vamos. A cultura da visualização de dados. Eu precisava ter dados para a gente poder ler, então as pessoas tinham que usar. E no primeiro ano foi um desafio usar, as pessoas não queriam usar, não viam função, não conseguiam colocar. O Facina, que é um estudante nosso, ele está no 7º ano hoje, ele fala assim, ó, o Guten News tem vários temas interessantes que não parece que você está em uma leitura qualquer, parece que você embarca junto com a história. Então, ele está usando desde o 4º ano, né? Usou 4º, 5º, 6º e 7º. Então, ele é um bom estudante, assim, que passou por todo o processo aí desde 2017, né? Que legal escutar o Vitor. Pra gente, imagina, eu cuido do produto, né? Então, tudo que eu posso melhorar no produto, tanto em Árvore Livros quanto Guten, a gente sempre pensa como é que é em escutar essa jornada do aluno e do professor. E aí o ponto que eu queria trazer é que todo mundo hoje, né? Eu estava ontem num curso, que também, além de lives, a gente faz muitos cursos hoje em dia online, né? Eu estava num curso e o pessoal estava falando um pouco dessa visão de pandemia. O que mudou nos hábitos na pandemia, nas escolas, obviamente. E na Árvore a gente recebeu uma demanda muito grande, né? Teve um momento em que algumas escolas já estavam preparadas, já vinham fazendo essa transição, essa transformação digital, uma expressão bonita, né? Passamos pela nossa transformação digital. Mas algumas escolas já vinham fazendo, como eu vira, há muitos anos, e outras não. Grande parte não. E foi o susto. Então, em março, quando começou de fato, já não era mais uma opção, né? E não era ensino híbrido, era ensino 100% online. A gente teve uma demanda gigante, né? Então, a gente passou nas nossas plataformas, dentro da Árvore, de 200 mil estudantes impactados para mais de 1 milhão de estudantes por todo o Brasil. E por quê? Porque a gente chega em todo lugar, a gente tem uma das nossas plataformas, que é a Árvore Livros, ela funciona offline, então a gente oferece livros, imagina, a gente chega com 30 mil livros no celular de um aluno que está lá em Manaus, em quarentena, que está no Acre, em Rondônia, e gera o mesmo dado. Então, teve uma demanda gigante. Só que a personalização acontece para as escolas também, porque cada uma está na sua jornada de transformação digital. Então, muitas escolas estão passando pelo processo de entender a plataforma digital como uma ferramenta de personalização agora. Então, como é que eu faço o login? Como é que os meus alunos vão acessar? Como é que eu formo os meus professores para eles utilizarem a plataforma? E outras, que é o que a gente está discutindo aqui, já estão conversando um pouco, já estão mais à frente. Estão falando, poxa, como é que a gente vai cruzar os dados da plataforma A com a B, com a C, com o que os alunos gostam, com o que o meu aluno do ensino médio quer fazer de trilha e quais as eletivas que ele vai querer fazer. Então, é muito gostoso ver isso. Nessa jornada, eu acho que vocês estão na personalização do ensino para os alunos, a gente está na personalização das ferramentas para as escolas. É um pouco
dessas Dani, a reflexões que eu Maria está tenho. perguntando se esse projeto ele é usado em alguma escola pública. Você já tem alguma experiência em escola pública? Temos. E isso tudo muito potencializado, catalisado pela pandemia, porque a escola pública hoje ela sofre de uma questão da conectividade, certamente é um empecilho, então é mais difícil, né? Quando a gente fala de uma plataforma, a gente precisa de alguns momentos de conectividade, mas durante a pandemia, algumas grandes redes públicas passaram a apoiar os alunos nisso. Então, a gente já tinha duas redes públicas grandes que trabalhavam com a gente tinha 60 mil alunos em Manaus, que são nossos clientes, que são a rede municipal de Manaus, a rede municipal de São José dos Campos também, com mais de 10 mil alunos super engajados. E vou te falar que é um dos melhores níveis de leitura do Brasil. E aí a gente teve entrando com o Guten News o estado de São Paulo, com 40 mil alunos, estado do Rio Grande do Sul. Enfim, então aí acho que a gente tem hoje 15 redes que estão trabalhando com a gente. Nossa, que lindo, Dani, que legal, que legal. Durante a pandemia acho que é um momento que todo mundo está mais disposto a experimentar, né? Porque inovar também tem que experimentar. Acho que é aquela visão de que, assim como vocês, quando começaram esse modelo de gestão dos pilares, alguém teve que falar assim, vamos inovar? Vamos testar? Talvez erre, talvez acerte. Ó, tô perguntando se você tem escola na Bahia, Dani. Vocês têm isso? Temos, com certeza temos. Eu acho que a gente está em todos os estados do Brasil, com exceção. Eu acho que alguns estados do norte a gente não deve estar, mas Bahia, com certeza. Salvador estamos, com Guten, temos escolas excelentes lá, com Árvore Livros também. Assim, o digital nos propicia isso. Posso contar um pouquinho para vocês agora o que é o próximo passo que a gente tá pensando agora? Legal. Porque assim, legal, tem muito aluno, né? Tá todo mundo lá. A gente tem. Nossa missão é fazer com que os alunos leiam, porque entendemos que leitura é ainda uma grande lacuna em termos de Brasil. Como é que a gente faz alunos e professores lerem mais? Então agora a gente está trabalhando em aspectos dos produtos que a gente gamifica, então traz elementos de gamificação para os alunos e para os professores irem conquistando, fazendo suas conquistas. O Vitor, que usa Guten News lá aí no Elvira, ele vai lembrar que tem os avatares, que tem uma questão de pontuações, mas na Árvore Livros agora a gente tem uma gamificação ligada à sustentabilidade. Né? O nosso nome como árvore é muito bom, né? A gente tem além de trabalhar com leitura, a gente tem uma narrativa muito sustentável. Então, cada leitura gera uma árvore dentro da árvore, que gera uma floresta. Legal. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo de muita criatividade, assim, de como é que a gente vai entendendo o que os alunos querem, o que os professores precisam. E aí eu acho que, para fechar, os professores precisam dos dashboards, precisam dos dados, mas a gente também vem entendendo que existe uma cultura... Hoje acho que é uma enxurrada de informações muito grande. E eu fico pensando naquele livro do Yuval Harari, que ele fala do... Nossa, tá aqui. Do 21 lições ou do... Qual que você tá aí? Eu tenho todos, né? A Selma Brito, minha filha, se eu não ler, eu apanho e tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, é esse mesmo. Então, ele Selma fala... Brito é a lição de casa, ler esses livros aqui, minha filha. Fica aqui na minha escrivaninha, que era penteadeira e virou escrivaninha. E sabe uma coisa que ele fala muito da educação, ele tem um capítulo só de educação aí nesse livro, e ele fala do dataísmo, né? Que tem uma cultura, né? A gente tem óbvio agora, é muito dado que a gente está gerando. Aí a gente sempre pensa aqui, dado para quê e dado para quem. E eu acho que é esse ponto, né? Quando você fala dos articuladores, o como que vocês estão usando com os alunos. Para mim, é muito essa visão do dado a serviço de um objetivo muito específico. Nós queremos potencializar o aprendizado do nosso aluno. Então, para mim, é o dataísmo usado positivamente, né? É o uso muito consciente
desses dados. E é legal que, assim, quem é a dupla da Adri aí, muito forte nessa questão da personalização, é o Eduardo Pereira, né? E o Pereira se formou ano passado na escola. Ele acabou de sair do terceiro ano, está trabalhando com a gente, né? Então, assim, ele fica muito feliz quando ele vai olhando os resultados. O nome desse livro, oi, querida, você tá aí, que bom te ver. Ó, esse livro aqui. A Luíta pode colocar aí pra gente, ó. 21 lições para o século XXI. Tem na árvore. Tem na árvore. E fica aqui, porque toda hora eu pego alguma coisa para ler, para lembrar, né? Assim, né? E aí o Pereira, ele gosta muito, assim, ontem a gente teve conversa coach, que eu faço coach com ele, né? Ele é meu coach, né? E aí ele estava trazendo, assim, a alegria dele ver os dados de um ano para o outro, porque ele está fazendo esses comparativos, sabe? Como é que os resultados vêm melhorando, assim. E aí, quando ele está com os professores, com os educadores, ele tem esse encanto, assim, que ele acaba passando para as pessoas, porque ele gosta muito disso, e ele passa esse encanto aí, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, é uma cultura que precisa mudar, uma cultura organizacional que precisa mudar. As escolas precisam aprender isso, que as empresas já trazem há muito tempo, né? De leitura de dados para tomada de decisão, porque a gente gera mais inteligência e aí a gente fica mais focado, sabe? Então, a gente vai trabalhar naquilo que tem que trabalhar, porque senão a gente gasta muita energia fazendo um monte de coisa que não gera resultado, só gera cansaço, né? Então, assim, é cultura organizacional mesmo, Dani. Dani, adorei ter você aqui. Muito obrigada. Facina diz aí que está muito feliz de saber que cresceu para tantas pessoas aí a árvore, que mais pessoas têm acesso. A gente também está muito feliz. Você é uma parceira linda aí e que está acompanhando a gente há tanto tempo. Obrigada, querida. Seguimos juntos. Obrigada. Segue a gente nas redes. Leia na árvore, que daí a gente conta tudo o que a gente está fazendo lá. E seguimos aí para dar todo o apoio que vocês precisam. Parabéns, viu, o Elvira é um caso para mim de muito, muito amor pelo trabalho de vocês. Sou fã. Obrigada, querida. Um beijo. Obrigada, Andressa. Bom trabalho por aí nesses desafios aí. Seguimos. O Facina está contando aqui que o Pereira foi professor particular dele em uma época que ele estava apertado em matemática, né, Facina? Aí o Pereira foi lá estudar com ele, foi muito legal, foi uma ótima experiência. A gente faz isso no Elvira, às vezes, assim, os estudantes vão estudar com os outros, assim. Selminha, olá! Você viu meu livro aqui, minha filha? Eu sou muito comportada aqui, ó. Vou mostrar para você, ó, o outro aqui, ó. Tcharam! Isso! Ó a escrivaninha da pessoa. É assim, Selma, daqui, tudo aqui. Bom, leitura sempre é bom, né? E a gente melhora o nosso repertório, flexibiliza nosso modelo mental, né? E aí a gente pode enxergar mais coisas, né? Com a leitura, com a ampliação de leituras. Mas eu estou rindo aqui de mim, né? Fazer um catadinho disso e a gente, bom, como a gente vai falar durante o mês todo de personalização, melhor, né? Porque não dá para falar de personalização assim num tempo tão você curto, pode né? dividir. A gente vai ter 4 lives para você trazer esse fechamento aí das organizações aprendentes, falando de personalização. Sim. Temos muito tempo esse mês e também diminuímos para 2 pessoas para poder dar mais tempo da gente fazer esse fechamento e das pessoas falarem também, que é um assunto muito complexo, né, Selma? É um assunto que tem a ver muito com o modelo mental, né? Então, como é que, de fato, a gente consegue trazer esses dados para uma inteligência coletiva que mude esse modelo mental, né? Então, enfim, vamos lá. E a Luíta está lembrando aí que você vai responder as dúvidas do Facina e da Kátia. Sim, lá, Facina. Não, claro, eu poderia o quê? Esse assíduo, né, frequentador aí das nossas conversas, e agora também tem uma pergunta de Facina e uma pergunta de Kátia. Mas, bom, vamos fazer primeiro um apanhado geral, porque as perguntas dele são bem específicas. Bom, primeiro é essa ideia, né, do personalizar, né? O que tem a ver personalizar e o que tem isso a ver com o coletivo, né? Eu percebi que no primeiro início, né, que você falava sobre a importância da personalização, mas ao mesmo tempo você dizia, olha, mas a inteligência coletiva, né?
e às vezes parece coisas que não conversam, não dialogam, né? Aí vem a questão do olhar sistêmico, né, e do olhar mais amplo. Bom, o Peter Sage já vinha dizendo, né, quando ele fala de organizações aprendentes, e essas organizações elas constroem uma identidade, então, portanto, tem uma personalidade, mas as organizações, como são constituídas de pessoas, e são as pessoas aprendentes que fazem a organização aprendente. Bom, aí a gente chegou na pessoa. Quanto mais pessoas aprendentes, mais a organização é aprendente, e quanto mais pessoas, né, assim, focadas em alguma coisa, a organização também, né, colabora para a organização. Então, essa inteligência coletiva, ela necessita de inteligências individuais. Então, de pessoas preparadas para dialogar e pessoas que tenham, né, o que dialogar, né? Por isso que essa diversidade na inteligência coletiva, ela é muito rica e muito valorizada, né? A diversidade. Então, numa organização que só tem um modelo, né, um modelo de indivíduo, só um modelo mental, você não gera inteligência. Bom, mas e o que é, de fato, personalizar, né? É tornar individual alguma coisa, né? É ter essa possibilidade de entregar ou de convocar alguém para fazer uma jornada e, em cima dessa jornada, você poder acompanhar. No caso dos programas de educação, né, a educação personalizada, primeiro que ela vem justamente dentro desse contexto da BNCC, que responde ao modelo coletivo da humanidade hoje, que é, né, esse contexto VUCA. Então, vem daí, né, a questão de personalizar. Ora bem, um contexto, né, que é volátil, né, de mudanças muito rápidas, de essas mudanças que geram incertezas, essas incertezas que têm uma leitura complexa e que cabe respostas variadas, que é a ambiguidade, né, e de pontos de vista completamente diferentes. Então, você precisa, né, de indivíduos sendo desenvolvidos para isso, e é por isso que na nossa normativa, não só da BNCC, que corresponde à nossa normativa, mas no mundo inteiro, os currículos, né, as intencionalidades da educação, né, a educação institucionalizada, que é, né, a escola e toda a rede educacional, ela precisa de um currículo que entregue o desenvolvimento desse cidadão, e por isso a nossa forma de entregar esse cidadão foi justamente definindo, né, um currículo por competência que dê conta da aprendizagem e desenvolvimento. Aí está a grande questão de por que a personalização hoje, né, é de uma extrema importância que todos estão discutindo. Os nossos currículos precisam, né, entregar aprendizagem e desenvolvimento. Essas duas coisas, elas não foram, né, até aqui, elas não foram a condução dos currículos das escolas. A escola, ela tem um modelo, né, a escola da idade moderna, né, e ainda hoje a gente ainda mantém, né, tem algumas permanências, ela tem um modelo muito difusionista, né, de difundir um conhecimento já elaborado, né, e compete a qualidade da difusão, que tem que haver um bom interlocutor, um meio eficiente e uma escuta, assim, uma escuta obediente, né? A difusão é isso. Quando você desconstrói esse modelo difusionista, né, a escola passa, a sociedade passa a reclamar um indivíduo mais criativo, né, um indivíduo mais produtivo, aí é que vem o currículo por competência, e quando a gente fala de um currículo por competência, a gente está falando conhecimento, habilidade e atitude, né? É você saber, né, é você conhecer as coisas, saber aplicar aquele conhecimento e querer aplicar o conhecimento, e aplicar, de fato, o conhecimento, né? Então, é conhecer, saber aplicar e aplicar. Então, nessa jornada, né, você precisa desenvolver aprendizados que vão lhe permitindo galgar, né, esses níveis. E aí é que está a grande questão.
como fazer isso dentro de um modelo difusionista, porque a escola foi toda programada para difundir. Então, era uma pessoa falando, um meio muito eficiente, silencioso e ordeiro, para que os ouvidos obedientes ouvissem e pudessem repetir numa prova ipsilitre o que o professor falou. Esse era o modelo e estava tudo certo, então tinha uma sala silenciosa, arrumada em fileirinhas, muito silêncio, não podia passar nada, porque alguém estava falando e alguém precisa escutar, não é? E depois escrever, repetir, escrevendo e repetir, para responder na prova. Pronto. No momento em que a gente olha para desenvolver competência, e a gente tem que dizer, ele tem que conhecer, ele tem que aplicar o que conheceu, e ele ainda tem que, de fato, agir de forma, né, com que ele aprendeu, como eu faço isso, e aí como eu desenvolvo isso, então esse não cabe mais esse modelo. Por isso que os currículos têm que ser por competência e habilidade, e aí como que eu faço isso? Porque para que o indivíduo aplique o que ele conheceu, ele precisa de muito mais do que ouvido. Ele precisa discutir, precisa dialogar, ele precisa considerar e ter o retorno de que se ele entendeu bem, se é isso, né? Ele precisa testar, ele precisa prototipar. Então, são muitas coisas que ele precisa fazer. E aí é que vem. Hoje, a gente discute esse currículo, mas é muito mais fácil a gente discutir esse currículo com a tecnologia ao nosso favor. Então, por que hoje a gente discute tanto? Primeiro, porque nós somos obrigados a discutir isso, né? Porque existe uma normativa que diz, olha, agora acabou, né? Ou vem para cá ou não faz mais nada, né? Então, define-se. E existem os meios que possibilitam, que são as plataformas. Né? Então, toda vez que a gente vai falar de personalização, por que a gente fala das plataformas? Porque a única possibilidade da gente acompanhar... Na mão é muito mais difícil você fazer isso. A inteligência da plataforma faz isso, né? O Thiago fala que muito agrada a ele o desafio de treinar as estruturas para o pensamento sistêmico. O Thiago comprou aí o livro do Peter Senge. Esses dias ele publicou. Sim. Falei, que legal, Thiago. Não conheço o Thiago pessoalmente, mas ele acompanha aí. E a Carla fala que entre o conhecer e o aplicar existe um caminho longo e ainda há um fosso grande na educação brasileira. A gente trabalha muito com a taxonomia de Bloom, Carla, assim. Eu acho que é uma temática legal um dia para a gente conversar sobre também. Eu acho que vai ser muito bacana a gente fazer uma live para falar sobre isso. A taxonomia de Bloom, ela está lá amparando até o próprio planejamento do Elvira, das formações, de tudo que a gente faz. A gente olha para a taxonomia de Bloom, que vai do conhecer até o avaliar, né? É uma coisa legal aí, teórica, para você dar uma olhada aí. E você tem 7 minutos e tem 2 perguntas para responder. Eu chamo a atenção da taxonomia, que olhem também a taxonomia da parte, né, afetiva e da parte psicomotora, Sim. Porque essas coisas estão juntas. Sim. E aí, dentro desse contexto, o Facina pergunta como vai ser a escola em 2021. Facina, uma coisa eu tenho certeza, não será igual à escola de 2019, isso fato. Né? E esse 2020... vai ser justamente o que a gente está... Essa pergunta é uma pergunta muito importante para nós, para todos nós, porque nós vamos construir essa resposta juntos. Com certeza será uma escola, né, que ela agora valoriza bastante os roteiros e as rotas individuais. Ela já aprendeu que é possível isso, porque ela já tem uma convivência hoje com as plataformas. E foi como o Dani colocou, essas plataformas, elas não só possibilitam essa jornada do aprendiz, né, mas ela também traz para a gente a narrativa da jornada. Como esse aprendiz está fazendo essa jornada e nos traz dados sobre ele necessários para que a gente desafie eles. Então, cada aprendiz desenvolve sua narrativa. No desenvolvimento dessa narrativa, dentro dessas plataformas, as plataformas vão gerando dados. Esses dados é o que eu estou chamando de narrativa de aprendizagem de todos esses alunos. E essas narrativas vêm para o colo do professor e da escola para pensar em quais os próximos desafios. E a gente vai usar, claro, né, aí vem a teoria para nos ajudar,
as zonas de desenvolvimento profissional. Você não pode desafiar o estudante naquilo que ele não pode dar. E você precisa conversar, né, com o que ele sabe, para saber onde que você pode desafiar ele a mais. Então, isso é que isso é o cerne da educação personalizada, do ensino personalizado. Então, a escola de 2021, ela será com certeza híbrida, né? Porque a gente tem uma parte que as plataformas fazem, mas tem uma outra parte, que é o desenvolvimento socioemocional, que é a mediação do humano com o humano. Isso a gente vai precisar sempre, então a escola vai ocupar, né? A escola física vai ocupar esse lugar, né? E as plataformas vão dar conta desse desenvolvimento cognitivo. Mas é claro que eles não são dissociados. Existe esse diálogo, né? Esse nexo que os currículos têm que fazer entre, né, esse desenvolvimento socioemocional do humano, né, e esse também desenvolvimento dos aprendizados, né, da estrutura cognitiva, porque a estrutura cognitiva tanto serve para o desenvolvimento, né, da racionalidade, mas também que serve para o desenvolvimento socioemocional. E aí, Kátia diz, e é possível isso na educação infantil? Kátia, olha, se tem um trabalho personalizado dentro da escola hoje, está na educação infantil. A educação infantil não tem como não ser personalizada, e é por isso que ela tem muito menos alunos, e é por isso que ela tem muito mais gente em sala de aula, e é por isso que também tem plataformas que ajudam as escolas no decifrar, né, essa mente, né, infantil. E agora o Elvira passou aí, né? João falou, né, de quantas plataformas vocês precisam para fazer esse currículo, né, dentro desse nexo, porque também não é colocar as plataformas para dentro da escola, mas é criar, né, um sentido para elas. Porque né, senão o educador não usa, se ele não entendeu o porquê, e se quando você começa a pegar os dados e ir para o Canvas e fazer o planejamento com ele consegue localizar melhor os processos de aprendizagem e aquilo tem uma função para ele não vai usar, ele vai usar porque é obrigado e não vai usar da melhor maneira possível. E aí não tem aprendizagem nem para o educador, nem para o estudante, nem para a organização, né? Então, assim, é muito importante entender esse porquê aí, né? E é muito legal, assim, essa rede aí que está se formando pelas lives, pelas páginas aí do Instagram, né, Selma? Porque a gente está ampliando aí de fato, né? Assim, então, é legal a gente entrar lá no Instagram do Fractal, que a gente faz alguns encontros com escolas também, e a Remy também, a Selma também faz encontros com escola. Então, é legal você estar aí, porque a gente traz essas temáticas muito para essa conversa, tanto do Fractal quanto da Remy, enfim, para a gente olhar para isso de maneira sistêmica e conseguir junto, né? Porque é muito desafiador, é muita mudança de modelo mental, é muita mudança de estrutura. Facina está agradecendo aí que você respondeu para ele. E vamos embora, né, Selminha? Fechamos mais uma semana aí. A Amanda estava vendo um meme aqui ontem que falava assim: nossa, esse ano tá tão estranho que até agosto tá passando rápido. Exatamente, né? Que era um mês que travava as coisas, né? E agora já é dia 10. Tipo, segunda já é dia 10. E vamos lá, né? Foi agosto, né? Silbene também tem participado bastante, Selminha. Olha o Silbene aí. Tem visto as coisas, legal. A gente tem muita gente, a gente também está fazendo essa importância sobre a família, né? A gente nunca precisou, a família e a escola nunca precisaram tanto, né, se encontrar para conversar, né? Eu digo sempre que essa rede de apoio, ela será muito necessária para essa personalização, porque muitas das coisas vão precisar, né, que a família entre. Né? Foi legal que esse diálogo se aproximou muito, né? Nessa época de pandemia, da família e da escola virou a mesma coisa, né? Que bom que a gente conquistou isso, que é algo que a gente não pode perder aí, né? Selminha, obrigada. Mais uma semana aí e vamos em frente. Até a semana que vem. Até semana que vem. Jamais. Semana que vem a gente continua falando de personalização aí. A gente vai ter o Sasaki da Geek e vai ter o Bruno Ferrari do Nave à Vela também.
e a gente vai trazer aí mais dados sobre personalização. E durante a semana também, gente, vai perguntando, vamos conversando e a gente vai construindo aí essa aprendizagem aí. Entra lá na página do Fractal, que a Lu tem colocado, a Luíto tem colocado bastante conteúdo lá que trata dessas questões que a gente está trazendo da live. Carla tá em Feira de Santana, a Selminha tá em Salvador. Saudade de ir para aí, gente. As lives estão todas gravadas no YouTube da escola, numa pastinha, tá tudo organizado. Oi, Samira, minha amiga. Ju, querida, linda, adorei ontem o papel higiênico fofinho. A gente falou sobre isso na outra live da minha página e a Ju me mandou ontem. Gente, valeu, bom final de semana aí.